Bom dia, meus amigos! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo, te convidar para você se inscrever, deixar aquele like especial, seu comentário também, né? E seja bem-vindo mais uma vez. Desejo que esse dia seja iluminado para você e sua família. Mas vamos realmente ao que interessa, que é movimentar as principais informações, né, sobre Previdência Social e MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Pois é, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga nessa quinta-feira, dia 28 de 2025, a parcela relativa ao mês de agosto do Bolsa Família. Ou seja, hoje, né, a Caixa Econômica Federal libera o pagamento para quem tem o NIS terminado em 9, juntamente com os principais adicionais, que é o adicional de R$ 150 para criança de 0 a 7 anos, adicional de R$ 50 para criança de 7 a 17 anos, também tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, que são crianças com idade de 0 a 6 meses. Até me perguntaram para mim, César, e se por acaso, numa casa onde que tem gêmeos, por exemplo, um casalzinho de gêmeos, né? Então nesse caso é R$ 300? Porque a turma me perguntou isso, porque geralmente quem pede o salário maternidade, né, recebe apenas um salário maternidade, mesmo sendo duas crianças, nesse caso gêmeas, né? Na verdade, gente, é por criança. Por exemplo, um casalzinho de gêmeo vai receber R$ 300, R$ 150 para cada gêmeos, digamos assim. Se for trigêmeos, a mesma situação. É diferente do salário maternidade, tá? Então, só aproveitando para esclarecer essa dúvida aqui do nosso canal. E é importante salientar também, gente, que hoje está sendo pago mais uma parcela do auxílio gás, né? Para você saber se a grana está na conta, basta você acessar o seu aplicativo Caixa Tem. Olha, meus amigos, hoje também tem pagamento para os aposentados, para os pensionistas, né, competência do mês de agosto. Recebe no dia de hoje quem tem o NIS terminado em 4. Você é aposentado? Você é pensionista? Você ganha até um salário mínimo, R$ 1.518? Pois é, a grana está na conta no dia de hoje para quem tem o NIS terminado em 4. Isso também, meus amigos, é válido para os beneficiários do BPC, né? Tanto para idosos quanto para pessoa com deficiência. Qualquer beneficiário do BPC, né, que o NIS termine, nesse caso, em 4, a grana também está na conta no dia de hoje. E é importante, gente, um lembrete especial, tanto para os beneficiários do Bolsa Família, quanto para os beneficiários do BPC. Mantenha o seu cadastro único atualizado para você não ter dor de cabeça no futuro. Olha, meus amigos, ao menos 3 senadores, né, que é aliado do presidente Lula, pretendem oficializar a saída, ou seja, querem deixar a CPMI do INSS. A debandada acontece após a oposição assumir o comando e a relatoria do colegiado que vai investigar os descontos indevidos, né? Ou seja, investigar essa questão do INSS, essa roubalheira que aconteceu sob os olhos, né, dos últimos 3 governos, né, como foi no caso do Michel Temer, como foi o caso do Bolsonaro e como estava sendo no caso do presidente Lula. Ou seja, o primeiro já deixou, né? O Otto Alencar, que é um senador bastante combativo, que é do PSD, né, já pediu para sair e ele foi substituído pela senadora Augusta Brito do PT. Perde, gente. O governo perde um grande nome, porque trocar o Otto Alencar por Augusta Brito, né, quem perde é o governo. Por quê? Né? Eu já vi vários pronunciamentos da senadora Augusta Brito do PT e ela não é combativa, né, diferentemente do Otto Alencar, né? O Otto Alencar, além dele ser combativo, ele é muito respeitado por outros nomes do colegiado, né? O outro que pretende sair nos próximos dias é o senador Osmar Aziz, né? Osmar Aziz ficou totalmente descontente com aquela manobra que a oposição fez, né? Ele era para ser o presidente da CPMI e de repente, né, acabou não sendo eleito, ficou de fora e agora ele também pretende deixar a CPMI do INSS. E o outro nome também é o senador, o Renan Calheiros,
de Alagoas, né? O Renan Calheiros também é bastante combativo, digamos assim, mas só que tem um porém, né? Porque o ano que vem é ano eleitoral. E aí esses senadores que hoje são da base do governo e que não são do PT, o que que eles têm medo? Tem medo de aparecer uma falcatrua envolvendo o atual governo, né, e daí acabar respingando neles, e aí depois, no ano de 2026, como que eles vão pedir voto, né, para os seus eleitores lá nos seus estados, né, sendo que eles estavam defendendo o governo Lula na CPMI do INSS. Ou seja, né, 3 senadores fortes e combativos estão saindo da CPMI do INSS, como eu frisei, o senador Otto Alencar, o senador Osmar Aziz e o senador Renan Calheiros, né? A avaliação é de que o desgaste de defender o governo Lula na CPMI do INSS precisa ficar com os membros do PT, né? Se tiver que se lascar, que então se lasque, né, deputados e senadores do PT. Além de Augusta Brito, o colegiado conta com os senadores Rogério Carvalho e Fabiano Contarato como titulares, né? Engraçado, né, meus amigos? Eu fico pensando, numa CPMI como essa, por exemplo, a base do governo Lula teria que escalar, por exemplo, o senador Paulo Paim. Tem alguém que conhece mais o sistema da Previdência Social no Brasil hoje do que o senador Paulo Paim? Eu acredito que não, né? O próprio governo vai escanteando, digamos assim, o senador Paulo Paim. Ele poderia contribuir em muito nessa CPI, porque, primeiro, é uma pessoa centrada, não é uma pessoa de ficar brigando com todo mundo, porque ele é respeitado por todo mundo, ou seja, a sua palavra seria ouvida e o governo estaria muito bem representado. Não que eu diga que o Rogério Carvalho não seja um bom senador e o Fabiano Contarato, mas eu acho que para a CPMI do INSS, quem deveria estar, né, entre eles, deveria ser o senador Paulo Paim. Olha, meus amigos, vai falando em CPMI do INSS, o governo federal teve uma grande vitória, né, por um acordo, ou seja, os aposentados, na verdade, gente, essa CPMI, querendo ou não, agora ela é política, porque, como eu estava conversando com um advogado amigo meu no dia de ontem, a CPMI chegou na hora errada, né, porque já a grande maioria dos aposentados que foram roubados já foram ressarcidos pelo governo, tá faltando apenas 600 mil para ser ressarcido, né? Ou seja, a CPMI chegou atrasada, né? Essa é a opinião dos especialistas na área de previdência social e também a opinião de muitos advogados, digamos assim. Agora, né, ela vai ser politicagem, vai fazer política, digamos assim, né? O aposentado nessa CPMI, né, muitas pessoas acham que vai ficar em segundo plano. Basta ver isso aqui, né? Houve um acordo entre a oposição e o governo na CPMI no seguinte sentido, né, que quando escolheu-se o relator e o presidente dessa CPMI, né, qual que era a sede deles? Convocar de imediato o Frei Chico. Para quem não sabe, o Frei Chico é irmão do presidente Lula, né, que é vice-presidente da Sindinap, né, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos. Mas aí, né, fizeram um acordo de cavalheiro. Olha, nós não convocamos o Frei Chico para prestar esclarecimento, mas também nós deixamos de lado o Paulo Guedes. Não vamos convocar o ex-ministro da Economia, né, o Paulo Guedes. Ou seja, gente, o importante é que se fosse uma CPMI correta, né, que visa investigar os fatos e não ser uma CPMI política, poderia convocar muito bem o Frei Chico, né, para prestar os seus esclarecimentos, né, para sanar as dúvidas de parlamentares da oposição quanto, né, à participação ou não dele nesse episódio, mas também poderia convocar o Paulo Guedes. Porque todo mundo sabe, a Previdência Social, o INSS, na época do Paulo Guedes, o INSS nem era um ministério, era apenas uma secretaria. E essa secretaria estava conjugada ao ministério do Paulo Guedes. Ou seja, querendo ou não, o verdadeiro ministro da Previdência Social na época do Bolsonaro era o Paulo Guedes. E aí, o pessoal do governo, né, a base do governo queria chamar o Paulo Guedes. Ora, se vão chamar o Frei Chico, então nós queremos chamar o Paulo Guedes, né? E certo, errado não tá, né?
Daí o que aconteceu? Fizeram um acordo de cavaleiro. Não, 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 não. Vamos deixar o Paulo Guedes de fora e vamos deixar o Frei Chico de fora. Na minha modesta opinião, poderia chamar os dois para prestar esclarecimento e sanar as dúvidas de parlamentares, tanto da oposição quanto da situação. Olha, meus amigos, com a suspensão do contrato da Crefisa, né, para quem não sabe, o INSS retirou, né, a Crefisa como pagadora de pagamento dos aposentados e pensionistas e beneficiários do BPC. Né? No seu lugar vai entrar o Banco Mercantil. Né? O Banco Mercantil foi o segundo colocado no leilão que aconteceu em 2024, né? Ficando em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou a Crefisa, né? Que estava pagando aposentados e pensionistas, mas daí, porque aconteceu muitas denúncias em relação ao banco, aí o INSS retirou a Crefisa, né? E daí, no lugar, ou seja, os novos aposentados, ao invés agora de serem direcionados à Crefisa, vai ser direcionados ao Banco Mercantil. Só que isso, gente, gera muita, digamos assim, dúvida entre os aposentados e pensionistas. Poxa, e aí nesse caso, se eu não quiser ir para o banco mercantil, né? Obviamente, gente, que aqueles que tá no banco lá da Crefisa, se quiser continuar recebendo lá, sem problema nenhum. Mas só que isso que eu vou falar aqui vale para qualquer, vale para quem recebe na Crefisa, vale para quem recebe no mercantil, por exemplo, que é a portabilidade do benefício. Hoje, o aposentado não precisa ficar preso em uma instituição financeira. Se você não quiser ficar recebendo a vida inteira na Caixa Econômica, não tem porquê. De repente, né, você precisa atravessar a cidade inteirinha para ir até uma agência bancária, sendo que a três quadras da sua casa tem um outro banco. É simples e fácil, faça a portabilidade do seu benefício. O que é a portabilidade? É você levar o seu benefício, por exemplo, de um banco para o outro. César, mas o que eu preciso para fazer essa portabilidade? Simplesmente os seus documentos pessoais e o NIS do seu benefício. Inclusive, para você conseguir o NIS do seu benefício, você pode fazer pelo site ou aplicativo Meu INSS. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um abraço no coração de todo mundo, um beijo para você que gosta do nosso canal, né? Que sempre está nos acompanhando, que sempre está aqui nos incentivando, mas daqui a pouco a gente volta com mais um conteúdo atualizado, obviamente, né? Nós estamos agora ligadinho na TV, acompanhando o passo a passo dessa CPMI do INSS. Um abraço e até depois.